Noções de administração pública. Conteúdo: administração direta e indireta. Princípios: descentralização e desconcentração. Administração pública. Conceito, natureza e fins. Administrar em sentido comum significa gerir interesses segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens entregues à guarda e conservação alheias. Se os bens e interesses são de ordem particular, tem-se administração privada. Se são da coletividade, realiza-se administração pública. A partir dessa noção inicial, podemos dizer que a administração pública é gestão de bens e interesses qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, sempre visando ao bem comum, que é a finalidade última do Estado. No direito administrativo, a expressão administração pública pode significar duas coisas distintas. Em sentido objetivo, a administração pública é a atividade administrativa em si mesma, a gestão dos interesses da coletividade. Em sentido subjetivo, a administração pública refere-se ao conjunto de órgãos e serviços do Estado, à estrutura física que possibilita a consecução dos objetivos estatais. Podemos concluir, então, que o conceito de administração pública é o conjunto de órgãos, entidades e funções instituído para a consecução dos objetivos do Estado, quais sejam a satisfação dos interesses públicos em geral e a prosperidade social. Conforme pacífico entendimento doutrinário, a natureza da administração pública é a de um munus público, para quem a exerce, ou seja, é um encargo de defesa, conservação e aprimoramento de bens, serviços e interesses da coletividade. De outro lado, podemos afirmar que os fins da administração pública incorporam-se na defesa do interesse público, assim entendidas aquelas aspirações ou vantagens licitamente almejadas por toda a comunidade administrada ou por uma parte significativa de seus membros. É a noção de bem comum das pessoas para quem se administra. Princípios. Nesse tópico é preciso identificar os princípios básicos da administração pública, caracterizando-os como regras de observância permanente e obrigatória para o bom administrador, gestor público. Estão tais parâmetros fixados na própria Constituição Federal e ainda na Lei 9.784 de 99. São eles: princípio da legalidade. Significa que o administrador público está integralmente sujeito aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum. Princípio da moralidade administrativa. Constitui-se como um conjunto de regras de conduta tiradas da disciplina interior da administração pública, importando uma atuação ética, honesta e proba. Princípio da impessoalidade ou finalidade. Representa a obrigação de o administrador somente praticar o ato para o seu fim legal, e este deve ser compreendido como aquele que a norma de direito indica expressamente ou virtualmente como objetivo do ato, de forma impessoal. É por conta desse princípio que se veda a promoção pessoal de autoridades ou servidores públicos sobre suas realizações administrativas. Princípios da razoabilidade e proporcionalidade. São sem dúvida intimamente relacionados, posto que o princípio da proibição de excesso, como também é conhecida a razoabilidade, objetiva a aferir a compatibilidade entre os meios e os fins, evitando restrições abusivas por parte da administração pública que possam causar lesão aos direitos fundamentais. Estes princípios, razoabilidade e proporcionalidade, determinam nos processos administrativos a observância do critério de adequação entre fins e meios, núcleo central da razoabilidade, e veda a imposição de obrigações, restrições e sanções em medida superior àquelas estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, revelando-se então a noção de proporcionalidade. Publicidade é o princípio da administração pública que abrange toda a atuação estatal, não só sob aspecto de divulgação oficial de seus atos, como também no que tange a propiciar o conhecimento da conduta interna de seus agentes, requisito indispensável para o início da produção de efeitos externos pretendidos pela administração através de seus atos. Eficiência é o parâmetro que norteia o desempenho da função administrativa com presteza, perfeição e rendimento funcional, exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. Segurança jurídica deve ser entendida como
princípio da boa-fé dos administrados ou da proteção da confiança, significando uma exigência de maior estabilidade das situações jurídicas, mesmo daquelas que na origem apresentam vícios de ilegalidade. É este princípio que veda a aplicação retroativa de nova interpretação fixada pela administração, bem como fundamento o estabelecimento do prazo decadencial de 5 anos para a administração pública anular seus atos ilegais. Motivação. É o princípio que leva o administrador público a justificar sua ação administrativa, indicando os fatos que ensejam o ato, pressupostos fáticos e os preceitos jurídicos que autorizam sua prática, pressupostos de direito. De qualquer forma, os atos discricionários, juízo de oportunidade e conveniência na sua realização, terão motivação dispensada, bastando evidenciar a competência para o seu exercício e a sua conformação ao interesse público. Ampla defesa e contraditório. São paradigmas de estrutura constitucional, posto que é a própria Carta Federal de 88 que assegura aos litigantes de modo geral a condução dialética do processo contraditório, possibilitando o uso de todos os recursos necessários e legais para a defesa de seus interesses, excluindo-se por óbvio os meios ilícitos, ampla defesa. Supremacia do interesse público. Corresponde ao atendimento a fins de interesse geral, vedada a renúncia total ou parcial de poderes ou competência, salvo autorização em lei. Artigo 2º, parágrafo único, inciso 2º da Lei 9.784 de 99. É em razão desse princípio que há desigualdade jurídica entre administração e administrados, posto que a primeira está representando em tese os anseios de toda a coletividade que não podem se submeter aos interesses particulares. Organização administrativa. A organização administrativa é decorrência direta da forma de Estado adotada, qual seja a federação, que implica a existência de partilha de atribuições administrativas entre a União, os Estados-membros, o Distrito Federal e os municípios, ocorrendo uma descentralização territorial em 3 níveis de governo, federal, estadual e municipal. Levando-se em consideração a extensão do território nacional, o aumento da população e a complexidade dos problemas administrativos daí decorrentes, além da descentralização territorial político-administrativa referida antes, verifica-se ainda a descentralização institucional como distribuição de funções públicas e de interesse coletivo a entes autárquicos e estatais. O Decreto-Lei nº 200 de 67 estabeleceu princípios e diretrizes para a organização administrativa federal, priorizando, além da descentralização em suas duas modalidades, territorial e institucional, a desconcentração administrativa, realizando a distinção entre os níveis de direção e os de execução e formalização de atos administrativos, atribuindo aos primeiros as atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Os princípios fundamentais da administração pública estão delineados no artigo 6º do Decreto-Lei 200 de 67, objetivando, basicamente, diminuir o tamanho da máquina estatal, simplificar os procedimentos administrativos e, consequentemente, reduzir as despesas causadoras do déficit público. São os seguintes: planejamento. Estudo e estabelecimento de diretrizes e metas que deverão orientar a ação governamental, através de um plano geral de governo de programas globais, setoriais e regionais de duração plurianual, do orçamento programa anual e da programação financeira de desembolso. Coordenação. Objetiva o entrosamento das atividades da administração, a fim de evitar duplicidade de atuação, dispersão de recursos materiais e humanos, divergências de soluções para o mesmo problema, harmonizando as atividades da administração de modo a atingir suas metas, eliminando desperdícios. Descentralização. Descentralizar, em sentido jurídico-administrativo, é atribuir a outrem poderes da administração. O Estado é que detém os poderes próprios da administração, mas executa suas funções através de vários órgãos que integram sua estrutura. Ocorre descentralização administrativa, portanto, quando uma pessoa, física ou jurídica, distinta da do Estado, encontra-se investida dos necessários poderes da administração, exercitando atividade pública ou de utilidade pública por outorga do serviço ou atividade ou por delegação de sua execução em nome próprio. A descentralização administrativa pode ser por outorga ou por serviços, gerando as estruturas da administração indireta, autarquias, fundações,
públicas, empresas públicas e sociedades de economia mista, ou por delegação ou colaboração, produzindo as concessionárias, permissionárias e serviços públicos autorizados. De outro lado, desconcentração administrativa significa a repartição de funções entre os vários órgãos despersonalizados de uma mesma administração, sem quebra de hierarquia, estabelecendo a diferença entre os níveis de direção e execução. No nível de direção, citam-se as atividades de planejamento, supervisão, coordenação e controle. Quanto à execução, cabem as tarefas de mera rotina burocrática e de decisão de casos individuais, em maior contato com os fatos e com os administrados. Delegação de competência. A delegação de competência importa a possibilidade de transferir atribuições decisórias das autoridades administrativas para seus subordinados, mediante ato próprio, autorizado por norma jurídica que defina precisamente a autoridade delegante, a delegada e o objeto da delegação, visando assegurar maior rapidez e objetividade às decisões. A delegação de competência tem caráter facultativo e transitório, dependente de razões de oportunidade e conveniência, podendo o delegante retomar sua atribuição a qualquer tempo ou transferi-la para outro delegado. Atenção, não são delegáveis o exercício de atos de natureza política, como a sanção e o veto, o poder de tributar, atos de caráter normativo, decisão de recursos administrativos e as matérias de competência exclusiva do órgão ou autoridade. Controle. Meio de exercício do poder hierárquico. O controle é um dos meios... Começando de novo. Controle. Meio de exercício do poder hierárquico, o controle é um dos 3 instrumentos da supervisão ministerial. Aqui estão sujeitos todos os órgãos da administração federal, incluindo os entes descentralizados, a administração indireta, sendo neste último caso exercido apenas em relação à consecução de seus objetivos e à eficiência de sua gestão. Decorrência do poder de controle é a possibilidade de se avocar ou delegar atribuições dentro da estrutura administrativa, com base no poder hierárquico com as limitações que vimos anteriormente. Para o desempenho da atividade administrativa, caráter objetivo, é necessário que a administração pública se estruture, exercendo suas funções através dos órgãos que, por sua vez, utilizam-se dos agentes públicos para efetivar tarefas a seu cargo. Mas também, os órgãos se agregam a estruturas maiores, que, conforme a maior ou menor centralização do poder e o exercício das atividades estatais por órgãos próprios ou apenas vinculados, classificam-se a administração direta e a administração indireta. Comecemos o estudo por essa divisão. Administração direta, nos termos do Decreto-Lei 200 de 67, Estatuto da Reforma Administrativa, posteriormente complementado pela Lei 9.649 de 98, é o conjunto dos órgãos integrados na estrutura administrativa da União, realizando suas atividades através de órgãos próprios. Essa mesma estrutura se reproduz nos Estados-membros e municípios. Exemplos: os ministérios na esfera federal, as secretarias ou gerências regionais e estaduais, as secretarias municipais ocupados pelos respectivos titulares, integram-se diretamente ao núcleo central do poder, representado pelos chefes do Poder Executivo nas 3 esferas, funcionando como auxiliares do presidente, governador e prefeitos, supervisionando e organizando os serviços que deverão ser prestados diretamente pelos entes políticos federativos, União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal. A administração indireta é o conjunto dos entes personalizados que, vinculados a um ministério, prestam serviços públicos ou de interesse público e compreendem as autarquias, fundações públicas, as empresas públicas e as sociedades de economia mista. Autarquias são entes administrativos autônomos, criados por lei específica, com personalidade jurídica de direito público interno, patrimônio próprio e atribuições estatais específicas. Dizendo de outro modo, para descentralizar um serviço tipicamente estatal, possibilitando a sua prestação de forma mais eficiente e desburocratizada, cria-se a autarquia. Exemplos de autarquias: INSS, Banco Central do Brasil, Comissão Nacional de Energia Nuclear, etc. Fundações públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito público ou de direito privado, sem fins lucrativos, criadas em virtude de lei autorizativa e registro em órgão competente,
para o desenvolvimento de atividades que não exijam execução por órgãos ou entidades de direito público, com autonomia administrativa, patrimônio próprio gerido pelos respectivos órgãos de direção e funcionamento custeado por recursos da União e de outras fontes. Exemplos: IBGE, FUNAI. Empresas públicas são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado com patrimônio próprio e capital exclusivo do governo, criada para exploração de atividade econômica que o governo seja levado a exercer por força de contingência ou conveniência administrativa, revestindo-se de qualquer das formas de sociedade admitidas em direito. Exemplos: CEF, Sociedade de Economia Mista, são entidades dotadas de personalidade jurídica de direito privado, instituída mediante lei autorizadora e registro em órgão próprio para exploração de atividade econômica sob a forma de sociedade anônima, cujas ações com direito a voto pertençam em sua maioria absoluta ao ente federativo que as instituiu ou a qualquer das outras entidades da administração direta. Exemplos: Banco do Brasil, Petrobras, etc. Observação 1. As empresas públicas e sociedades de economia mista são modernamente denominadas de empresas governamentais, pois adotam estrutura e características de atuação semelhante às instituições privadas, porém visando satisfazer algum interesse público. Observação 2. Entidades paraestatais ou entes de cooperação são estruturas privadas que atuam no denominado terceiro setor, colaborando com atividades de cunho social do Estado. Entes paraestatais do terceiro setor. Segundo Bortoleto, tradicionalmente a economia se dividiria em 3 setores, quais sejam o Estado, primeiro setor, o mercado, segundo setor, e as entidades paraestatais, terceiro setor. Atuam nesse terceiro setor basicamente pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos que desenvolvem atividades paralelas ao Estado e, frise-se, não pertencem à estrutura da administração pública. Tipos de terceiro setor. Serviço social autônomo. Essas entidades não fazem parte da administração indireta, mas dependem de lei para serem criadas, uma vez que a lei autoriza sua instituição. Repare que são exemplos daquelas que compõem o chamado Sistema S, conforme segue: SENAC, SESI, SEBRAE, SENAI, etc. Organização social. A Lei 9.737 de 98, que trata dessa entidade, dispõe em seu artigo 1º que o Poder Executivo poderá qualificar como organizações sociais pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos na lei. Percebe-se pelo texto da norma que, em verdade, trata-se de fundações privadas ou associações que recebem um título de organização social e, com isso, podem celebrar contrato de gestão com o poder público. Importante ainda, ressaltar que a administração pública poderá contratar com essas organizações com dispensa de licitação, conforme prevê o inciso 24 da Lei 8.666 de 93. Organização da sociedade civil de interesse público. As OCIPs, em muito, se assemelham às organizações sociais, na medida em que podem também ser fundação privada ou associação, a qual receberá a qualificação de OCIP. Entretanto, após qualificada, poderá celebrar termo de parceria e não contrato de gestão. As diferenças entre as duas entidades acima mencionadas são as seguintes. Organização social, OS, opera a absorção de determinada atividade que o Estado esteja fazendo e, com frequência, leva à extinção do órgão público que realizava a mesma atividade. A outorga de qualificação é ato discricionário. Há exigência de que tenha a presença de representantes do poder público no órgão da administração. No caso de desqualificação, os bens adquiridos com recursos públicos serão revertidos ao poder público. Após qualificada, celebra contrato de gestão. Organização da sociedade civil de interesse público. Representa verdadeira parceria e não há extinção de órgãos. A outorga de qualificação é ato vinculado.
Não há exigência de que tenha a presença de representantes do poder público no órgão da administração. No caso de desqualificação, os bens adquiridos com recursos públicos serão transferidos a outra OCIP, de preferência na mesma área de atuação. Após qualificada, celebra termo de parceria. Observação 3. Agências reguladoras são autarquias sob regime especial que têm a finalidade de regulamentar, controlar e fiscalizar a execução de serviços públicos que foram transferidos para o setor privado, como de energia elétrica, ANEEL, telecomunicações, Anatel, etc. Observação 4. O Poder Executivo poderá qualificar como agência executiva, autarquia ou fundação que tenha em andamento um plano estratégico de reestruturação e desenvolvimento institucional e celebre com o Ministério Supervisor um contrato de gestão. Logo, a agência executiva não é uma nova entidade de administração indireta, mas apenas uma qualificação dada às já existentes, autarquias ou fundações públicas. Características das entidades integrantes da administração pública indireta. Autarquia. Exercício de atividade tipicamente estatal, serviço público típico de forma descentralizada para ser mais ágil e eficiente. Personalidade jurídica de direito público, criada por lei específica, independe de registro para ter existência jurídica. Patrimônio próprio, formado por bens móveis e imóveis transferidos da entidade matriz, custeando suas atividades somente com recursos públicos. Sem finalidade lucrativa, forma jurídica própria, possui autonomia financeira e orçamentária, mas não política. Sujeita-se ao procedimento licitatório para a aquisição de bens ou serviços, vinculada aos órgãos da administração direta, sendo realizado pelos ministérios e secretarias o controle finalístico de suas atividades. Aplica-se a vedação constitucional de acúmulo de cargos públicos. Artigo 37, inciso 17, Constituição Federal. Tem imunidade tributária quanto a seus bens e serviços, não recolhendo os respectivos impostos. Isenta de custos processuais, tem prazo privilegiado igual à Fazenda Pública no processo civil. Fundação Pública. Realização de atividades não lucrativas e atípicas do poder público, mas de interesse coletivo, como a educação, cultura, pesquisa, etc. Personalidade jurídica de direito público. As instituídas antes da Emenda Constitucional 19 e de direito privado, as instituídas depois da Emenda Constitucional 19. Autorizada por lei, só adquire personalidade jurídica após o registro de seus atos constitutivos. Patrimônio próprio formado por bens móveis e imóveis transferidos da entidade matriz, custeando suas atividades com recursos públicos de outras fontes. Com recursos públicos e de outras fontes. Sem finalidade lucrativa, forma jurídica própria, possui autonomia financeira e orçamentária, mas não política, sujeita-se ao procedimento licitatório para a aquisição de bens ou serviços, vinculada aos órgãos da administração direta, sendo realizado pelos ministérios e secretarias o controle finalístico de suas atividades, aplica-se a vedação constitucional de acúmulo de cargos públicos. Artigo 37, inciso 17, Constituição Federal. Tem imunidade tributária quanto a seus bens e serviços, não recolhendo os respectivos impostos, se tiver personalidade jurídica de direito público. Isenta de custos processuais, se tiver personalidade jurídica de direito público. Tem prazo privilegiado e igual à da Fazenda Pública no processo civil. Empresa pública. Prestação de serviço público ou realização de atividade econômica de relevante interesse coletivo nos moldes da iniciativa privada. Personalidade jurídica de direito privado, autorizada por lei específica, só adquire personalidade jurídica após o registro de seus atos constitutivos. Capital exclusivamente público, não admitindo o ingresso de recursos da iniciativa privada. Admite o lucro. Constitui-se sob qualquer das formas societárias admitidas em direito. Possui autonomia financeira e orçamentária, mas não política. Sujeita-se ao procedimento licitatório para aquisição de bens ou serviços. Vinculada aos órgãos da administração direta, sendo realizado pelos ministérios e secretarias o controle finalístico de suas atividades.
Aplica-se a vedação constitucional de acúmulo de cargos públicos. Artigo 37, inciso 17 da Constituição. Não tem imunidade tributária. Recolhe custas processuais e prazo comum. Sociedade de economia mista. Realização de atividade econômica ou serviço público outorgado pelo Estado. Personalidade jurídica de direito privado, autorizada por lei específica, só adquire personalidade jurídica após o registro de seus atos constitutivos. Capital público e privado, mas sempre sob o controle acionário do Estado. Admite o lucro, somente se constitui sob a forma de sociedade anônima, possui autonomia financeira e orçamentária, mas não política, sujeita a seu procedimento licitatório para aquisição de bens ou serviços, vinculada aos órgãos da administração direta, sendo realizado pelos ministérios e secretarias o controle finalístico de suas atividades. Aplica-se a vedação constitucional de acúmulo de cargos públicos, de acordo com o artigo 37, inciso 17 da Constituição. Não tem imunidade tributária, recolhe custos processuais e prazo comum. Órgãos públicos. Visto a estrutura geral da administração pública, analisemos rapidamente os órgãos públicos que podem ser definidos como centros de competências instituídos para desempenho de funções estatais através de seus agentes, integrando a estrutura do Estado e das demais pessoas jurídicas. Os órgãos públicos não têm personalidade jurídica própria, sendo meros instrumentos das pessoas jurídicas que integram, quer dizer, são repartições internas necessárias à organização estatal, para que esta cumpra suas funções, notadamente a função administrativa. 3 são as teorias que buscam explicar a relação entre a pessoa jurídica, Estado, União, Estados-membros, municípios e Distrito Federal, e as pessoas naturais que desempenham concretamente as suas atribuições, agentes públicos, havendo destaque para as seguintes. Teoria do mandato. Primitivamente se entendeu que os agentes eram mandatários do Estado, não podendo prosperar esta posição doutrinária porque, despido de vontade, não poderia o Estado outorgar mandato. Teoria da representação. Passou-se a considerar os agentes como representantes do Estado, o que obviamente não se sustenta, tendo em vista que isso implica considerar a estrutura estatal como uma pessoa incapaz que necessita de representação. Teoria do órgão. Com base na doutrina prescrita pelo jurista alemão Otto Gierke, a precitada teoria apregua que a vontade da pessoa jurídica deve ser atribuída aos órgãos que a compõem, sendo eles mesmos os órgãos compostos de agentes. A característica essencial da teoria do órgão é o reconhecimento do princípio da imputação volitiva, onde se estabelece que a vontade do órgão público é imputada à pessoa jurídica a cuja estrutura pertence, havendo 2 relações jurídicas distintas. Letra A. Uma externa entre a pessoa jurídica e as outras pessoas naturais ou jurídicas. Letra B. A outra, interna, que vincula o órgão à pessoa jurídica a que pertence. A principal aplicação concreta do princípio da imputação ocorre na hipótese da chamada função de fato. Desde que a atividade provenha de um órgão, não tem relevância o fato de ter sido exercida por um agente que não tem investidura legítima, bastando a aparência da investidura e o exercício da atividade pelo órgão. Nesse caso, os efeitos da conduta vão ser imputados à pessoa jurídica. Questão também relevante no que diz com a teoria dos órgãos públicos é o modo pelo qual se dá a criação e extinção dessas estruturas. Conforme prescreve a Constituição Federal vigente, a criação e a extinção de órgãos públicos e ministérios são matérias reservadas exclusivamente à lei. Artigo 48, inciso 11, Constituição Federal. Não podendo o chefe do Poder Executivo, por simples ato administrativo, determinar a inovação na estrutura da pessoa jurídica. Convém assinalar, no entanto, que desde a emenda constitucional 32 de 2001, a definição da estruturação e atribuições dos órgãos públicos pode ser processada por decreto do chefe do Executivo, desde que não haja aumento de despesas. Outra discussão que também vem sendo abordada em concursos diz respeito à possibilidade de o órgão público, que não tem personalidade jurídica própria, figurar em nome próprio numa relação processual em juízo. A regra geral, nesse caso, é de que o órgão público não pode ser autor ou réu numa ação judicial,
posto que a capacidade processual é atribuída à pessoa física ou jurídica que se acha no exercício de seus direitos. Como o órgão é despersonalizado juridicamente, faltaria um pressuposto processual específico, conforme tem entendido o STF. A exceção fica por conta da chamada personalidade judiciária, que é reconhecida pela doutrina e por parte expressiva da jurisprudência em situação bastante específica. Impetração de mandato de segurança por órgãos públicos de natureza constitucional. Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, etc., quando se trata da defesa de sua competência, violada por ato de outro órgão. Existem inúmeros critérios estabelecidos pela doutrina para classificar os órgãos públicos. Optamos pela definição clássica de L. Lopes Meirelles, que é bastante utilizada nos concursos. Quanto à posição estatal. Letra A. Independentes são os estabelecidos diretamente na Constituição e representativos dos poderes de Estado, Executivo, Legislativo e Judiciário, sujeitando-se apenas aos controles e limites expressivos previstos constitucionalmente. São eles: corporações legislativas, chefias do Poder Executivo, tribunais e juízos singulares, o Ministério Público e os tribunais de contas. Esses órgãos são titularizados pelos chamados agentes políticos, espécie do gênero agente público que estudaremos mais adiante. Letra B. Autônomos, localizados na cúpula da administração e imediatamente abaixo dos órgãos independentes, sendo subordinados diretamente a seus chefes. Caracterizam-se pela ampla autonomia administrativa, financeira e técnica, com funções de planejamento, supervisão, coordenação e controle das atividades de sua competência funcional. São eles: ministérios, secretarias de Estado e de município e todos os demais órgãos subordinados diretamente aos chefes de poderes. Esses órgãos são titularizados, via de regra, por agentes políticos nomeados em comissão. Superiores são os que detêm poder de direção, controle, decisão e comando dos assuntos de sua competência específica, mas sempre sujeitos à subordinação e ao controle hierárquico de uma chefia mais alta. Não possuem autonomia administrativa ou financeira, restringindo-se ao planejamento e soluções técnicas dentro de sua área de competência. Exemplos: gabinetes, secretarias gerais, procuradorias administrativas e judiciais, coordenadorias, departamentos e divisões. Letra D. Subalternos. São todos aqueles que se acham hierarquizados a órgãos mais elevados, com reduzido poder decisório e predominância de atribuições de execução, destinando-se à realização de serviços de rotina, formalização de atos administrativos, cumprimento de decisões superiores e primeiras soluções em casos individuais, como aqueles que atendem ao público, prestando-lhe informações e encaminhando seus requerimentos. Quanto à estrutura. Letra A. Simples ou unitários, constituídos por um só centro de competência, o que não significa que possua apenas um agente público. Começando de novo. Letra A. Simples ou unitários, constituídos por um só centro de competência, o que não significa que possua apenas um agente público. O que caracteriza o órgão como simples ou unitário é a inexistência de outro órgão dentro de sua estrutura, auxiliando o seu desempenho ou realizando tarefas de maneira descentralizada. Exemplo: unidade administrativa portaria, com diversos cargos de porteiro e pessoas físicas ocupando estes cargos. Letra B. Compostos, reúnem na sua estrutura outros órgãos menores com função principal idêntica ou com funções auxiliares diversificadas. Exemplo: Secretaria de Educação, que possui várias unidades escolares, atividade fim idêntica e várias estruturas auxiliares. Divisão de transporte, material, pessoal, atividade meio. Quanto à atuação funcional. Letra A. Órgãos singulares ou unipessoais. Atuam e decidem através de um único agente que é seu chefe e representante. Exemplos: Presidência da República, Governadoria de Estado, Prefeitura Municipal.
Letra B. Órgãos colegiados ou pluripessoais atuam e decidem pela manifestação conjunta e majoritária da vontade de seus membros, não prevalecendo a vontade individual de seu chefe ou presidente. Exemplos: Conselho de Administração de Empresas Públicas, Sociedade de Economia Mista, Colegiados Administrativos dos Tribunais, etc.